De Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa noite, dá-nos espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento no pleno conhecimento da verdade. Senhor, tira toda distração, cansaço, sonolência, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quem é o vencedor? Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Como igreja, nós cremos que cada crente é um ministro. Eu já falei sobre isso aqui em algum outro momento. A palavra de Deus nos diz que Deus chamou você e te salvou para que você possa expressar e ser um representante de quem Deus é nessa terra. E hoje eu quero falar desse tema que, para muitos que estão há mais tempo conosco, é um tema que você já ouviu muito. Mas tem muita gente chegando e algumas perguntas têm surgido, como do tipo: pastor, tem como eu perder a salvação? Pastor, se eu fizer alguma coisa errada depois de aceitar Jesus, tem como eu ir para o inferno ainda? Por que as pessoas perguntam isso? Porque elas têm dúvidas. E todas as dúvidas são pertinentes. Elas devem ser solucionadas. Toda a pergunta, não existe pergunta idiota, entendeu? As pessoas falam: eu não vou fazer essa pergunta porque parece muito idiota. Não existe. Para mim, pastor Juan, não existe pergunta idiota. Se você está perguntando, é porque você não sabe. E eu quero poder ajudar a responder e tirar as suas dúvidas. Então, uma das perguntas que fizeram foi essa: pastor, tem como eu perder a salvação? Por que as pessoas fazem essa pergunta? Primeiro, porque elas têm medo de fazer algo errado e perder aquilo que Deus deu. Segundo, porque aprenderam assim em algum outro lugar. Eu quero dizer para você hoje, existem muitos lugares que ensinam sobre isso com texto bíblico. Só tem um problema: com texto bíblico distorcido. Porque uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre. Você confessou hoje, junto com o Nicolas aqui, no começo do culto, um versículo sobre isso. Que Deus jamais ninguém vai te arrebatar da mão dele, uma vez que você foi para a mão dele. O que isso quer dizer, pastor? Uma vez que você foi salvo e teve o seu nome escrito no livro da vida, ninguém mais pode te tirar do Senhor. Então, os seus erros, suas falhas, suas debilidades, seus tropeços, suas fraquezas, limitações, não podem te separar de Deus. E em hipótese alguma, porque você foi salvo, o seu nome foi escrito no livro da vida, e ninguém mais pode tirar o seu nome de lá. É muito importante que possamos entender isso. E por isso eu quero falar sobre, então, o vencedor hoje. E dentro do assunto vencedor, eu quero te falar sobre a diferença entre a vida eterna e o reino. Fala assim comigo: vida eterna é diferente de reino. Por que eu preciso te falar isso? Porque hoje existe uma confusão, uma mistura de ensinos que misturam reino e misturam vida eterna, que é a salvação. Mas vamos partir do princípio. O que é a vida eterna? Fala assim comigo: a vida eterna é a salvação. Ok? Então a vida eterna é a salvação, é a mesma coisa, vida eterna e salvação. Como se conquista ela? Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Vamos ler? Vai aparecer aqui em algum momento. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Então aqui nós descobrimos a maneira de você salvo. Vou repetir o verso 9, tá? Para depois ler o 10. Se com a tua boca, você mesmo, confessares Jesus como Senhor, não como mestre, como Senhor. Senhor é dono. Como dono da sua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Próximo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é só confessar com a boca, é crer também com o coração. Porque quando você crê com o coração, você nasce de novo. E aí você não é mais a pessoa que você era antes. Você começa um processo de transformação, metamorfos. Você é transformado de glória em glória. Então o que acontece? Esse é o pontapé inicial. Depende de quem isso, pastor? Somente da minha fé.
O que eu tenho que fazer? Crer no que já foi feito. Ouça, você não precisa fazer nada, penitência, sacrifício, qualquer outra coisa. Não. A salvação vem por meio de Jesus na cruz. Está vendo essa cruz linda aqui? Eu sempre tive um sonho quando eu cheguei aqui de ter uma cruz assim. Deus nos deu. Aleluia, é uma maravilha. A gente pode usar como exemplo. Essa cruz, ela é um símbolo do altar de Deus. Você sabia que o altar de Deus no Novo Testamento não é mais isso aqui? Isso aqui não é altar, isso aqui é uma plataforma, um palco. O altar está ali. O altar é a cruz. E na cruz, o sacrifício foi feito para que nós recebêssemos de graça a vida eterna. Então agora você recebeu a vida eterna pela graça mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que a glória seja dada somente a Ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então você recebe a vida eterna por meio disso. Ah, pastor, mas é muito fácil, eu não tenho que fazer nada, e os cultos, e a célula, e ler a Bíblia, e orar, e dizimar, e dar oferta, e se comportar, e não pecar. Nada disso pode te salvar. Porque a salvação vem por meio do sacrifício da cruz de Cristo. Exemplo bíblico. Quem lembra da crucificação de Jesus? Vamos para a cruz novamente. Ele estava sendo crucificado sozinho? Não? Tinha alguém junto com ele? Um ou mais? Dois. O que eles eram? Que tipo de profissão eles praticavam? Eles eram ladrão. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Naquele momento, nos momentos finais da vida de Jesus, um dos ladrões caçou a dele. Eu fico pensando, tamanha maldade desse cara. O cara está pregado numa cruz, todo rebentado, e ainda sobra tempo para caçoar de Jesus, para tirar sarro de alguém. E aí o que acontece? Ele fala, se tu és mesmo Senhor, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós. Mas o que estava do outro lado, ele olhou para o seu colega, e ele falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós fizemos por onde para vir parar aqui? Ele não. Quando ele falou isso, algo aconteceu. Procure no YouTube uma hora dessa, uma palavra que eu preguei alguns anos atrás, o diálogo do Calvário. Então o que acontece? Aquele homem volta-se para Jesus e tem um diálogo com ele ali na cruz. E sabe qual a pergunta que aquele homem faz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu? Exatamente. E Jesus então, chamado pela atenção daquele homem, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem, o que ele era? Um ladrão. O que é um ladrão? Alguém que rouba. Ele nunca foi numa igreja. Ele nunca leu a Bíblia. Ele nunca fez nada para Deus. Mas nos 49 minutos do segundo tempo, ele reconhece Jesus como? Romanos 10, 9 e 10. Ele creu que ele era o Senhor. E por isso ele foi salvo. Mas Jesus não respondeu a pergunta dele. Se você olhar na entrelinha, você vai ver que Jesus não respondeu. Ele perguntou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu? Jesus disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso e reino são duas coisas diferentes. O reino de Deus virá. O paraíso já está. O paraíso é um ponto de parada para aqueles que morrerem antes da volta de Jesus. Se você fechar os seus olhos agora, se o seu corpo parar de funcionar nesse exato momento, é como um piscar de olhos. Você fecha e você abre e você está no paraíso. Você tem ciência de tudo. O seu corpo deixa de existir, mas a sua alma e o seu espírito entram num novo corpo e permanecem firmes na presença de Deus para viver a eternidade afora. Então o paraíso é um lugar que está nos preparado. Agora, o paraíso é o lugar das pessoas salvas, não é o último estágio.
Mas quem crê é salvo e pode ir para o paraíso. Mas então por que tem uma diferença entre essa vida eterna e o reino? O ladrão pediu o reino, mas o ladrão não podia entrar no reino. Por quê? Porque o reino depende de obras. Entrar no reino de Deus vai depender o que você vai fazer com a salvação de graça que você recebeu. Vou te dar um exemplo fácil de você entender. Quantos aqui já fizeram faculdade? Levanta a mão. Quantos aqui estão fazendo? Quantos aqui têm um sonho de fazer? Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Por que muitos não fazem faculdade? Porque é caro. Fazer uma faculdade de medicina hoje, não, tem muita faculdade de graça, pastor, dá para fazer, mas tem que fazer uma prova, tem que passar por seleção. Mas vamos supor que eu sou o dono de uma faculdade de medicina. E você tem um sonho de ser médico. E alguém me conta. Alguém fala assim, pastor, deixa eu falar para o senhor, o Cauã tem desejo de ser médico. Eu tenho uma faculdade de medicina. Eu penso e falo assim, vou ajudar esse cara. Eu tenho tantos alunos, ganho tanto dinheiro com esses alunos, eu vou dar essa faculdade de graça para ele. E eu chamo o Cauã e eu falo, Cauã, seguinte, eu fiquei sabendo que o teu sonho é ser médico. E eu estou aqui te dando a inscrição da faculdade, está paga. E estou te dando todas as mensalidades no valor de 90 mil, 100 mil reais, tudo pago. Você pode começar amanhã. Ele já é um médico? Ué, mas está tudo pago. O que ele tem que fazer agora? Tem alguma coisa que depende dele a partir de agora? O quê? Então o que eu estou querendo dizer para você? Está tudo pago, ele não precisa gastar um centavo para fazer a faculdade, mas ele vai ter que estudar para as provas, é ou não é? Vai ter final de semana que vai estar todo mundo jogando bola, fazendo festa, e ele vai estar estudando em casa para passar nas provas. Dedicação. Sabe o que é isso? O que eu fiz para com ele é o que Jesus fez para conosco. Ele pagou a nossa entrada no reino. Nós temos livre acesso. Agora, fazer parte do reino depende das obras que nós vamos fazer em cada prova ser aprovado. Sabe o que acontece nessa hora? Tem um monte de gente em casa, com as pernas para cima no sofá, assistindo o Domingão do Faustão. Nem sei se existe ainda. Assistindo qualquer outra coisa na TV. E você? Você está aqui. Você está se preparando para ser aprovado na faculdade. Quarta-feira está todo mundo fazendo o que quer da vida. Você está lá na célula, buscando de Deus. Você está se preparando para entrar, para passar na faculdade. Então existe uma prova a ser feita, diariamente. E essa prova envolve obras. Agora, qual que é a obra do médico? Oi? Salvar vidas, é verdade. Se você cair na mão de um bom médico, é uma bênção. Ele vai te ajudar muito, se você tiver com algum problema de saúde. E qual que é o nosso papel como cristão? Salvar vidas. Por isso o exemplo de medicina. O papel de cada crente é salvar vidas. Agora, o que é fazer as obras para o reino? Então, a salvação ficou claro para você? Não tem a ver com o seu comportamento, com o seu pecado, com o seu acerto, com o seu erro. Tem a ver com a sua fé. Você creu, por isso recebeu. Mas o reino vai envolver a sua dedicação em ganhar pessoas, cuidar pessoas, ensinar pessoas. E aí começa tudo de novo. Ganhar pessoas, ensinar pessoas. Aí você ganha alguém, você ensina ela no caminho que ela deve andar. Aí você fica, vai no encontro, vai no encontro, vai no encontro, vai no encontro, vai no encontro. E a pessoa não vai. Aí você fica, vai no encontro, vai no encontro, vai no encontro, vai no encontro. E a pessoa não vai. Aí você fica, vai no encontro, a pessoa vai. Ela tem uma experiência com Deus, ela transforma. Você fica, consolidação. Aí se a pessoa, não quero fazer. Aí você fala, consolidação. Tá bom, a pessoa consolida. 1 visita, 2 visitas, 3 visitas, 4 visitas, 5 visitas, 6 visitas, 7 visitas. Consolidação, terminada. E agora, maturidade. Maturidade, mas eu tenho que vir aqui em sala de aula, eu não gosto muito de estudar. Maturidade. Eu não tenho dinheiro pago para ti. Maturidade. Aí a pessoa vem.
Ela fala, uau, como é maravilhoso. Na primeira aula as pessoas falam, eu entendi tanta coisa que eu não entendia antes, que aula maravilhosa. E elas continuam. Formatura, lindo, maturidade, todo mundo formando. E agora? CTL, 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 CTL. Ah, mas eu não quero ser líder na videira. Mas não é só para quem é líder, é para conhecer mais ainda a nossa visão, CTL, CTL. Eu não tenho dinheiro, nós vamos pagar para você, damos um jeito, vendemos alguma coisa aqui. E vamos... Formou. E agora esse povo que está fazendo isso, no caminho já estão ajudando a levar a gente para o encontro, levar a gente para o encontro, levar a gente para o encontro. A consolidar, consolidar, consolidar. Você entendeu como é que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus? É dessa forma. À medida que você vai entendendo que a vida eterna te coloca no reino e a salvação é uma porta. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim vai encontrar pastagem. Então a salvação é a porta, Jesus é a porta. Quando você entra pela porta, existe um caminho, que também é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando você anda nesse caminho, esse caminho vai te levar a um lugar, o reino de Deus. Então você não pode parar. Não, eu quero ser só um membro sentado aqui no banco. Não faça isso. Você precisa ser despertado para ganhar gente para Jesus, porque muito em breve a última trombeta vai tocar e nós vamos nos apresentar diante dele e ele vai perguntar para você, onde estão os filhos que eu te dei? Ah, pastor, mas Senhor, eu tive que fazer tanta coisa, eu tive que cuidar da minha vida, eu tive que cuidar da minha família. Ele não vai aceitar esse tipo de desculpa. Porque ele é quem cuida da sua família. Quando você cuida da sua família, isso nos fala de falta de dependência. Eu não tenho consciência e nem como cuidar da minha família. Eu tenho ciência disso. Por isso eu entreguei minha vida ao Senhor e minha família a Ele. Aí quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o que acontece? Tudo mais Ele fará. Eu vou dizer, irmãos, tem gente na nossa igreja sofrendo. Me ouve todo domingo, mas não pratica o que eu ensino. Sofrendo, sofrendo. Aí leva um confronto, faz o quê? Some. Aí você vê foto deles lá na outra igreja, na outra célula, em outro lugar. Eles acham que eu não vejo, mas eu vejo. Se eu não vejo, o povo me mostra. Aí eu falo assim, que tristeza. São andarilhos. O que é isso? Gente que não quer compromisso, gente que não quer crescer, não quer confronto. Sabe como é que eu chamo isso? Filho mimado. Você já teve algum filho mimado? Eu já tive. Puxa vida, eu tinha que falar dele hoje, ô Gerson. Hoje era o dia. O que eu fazia? Quebrava-lhe a pau. Filho mimado e vara combina que é uma maravilha. Esse se torna gente. Sério. Então o que acontece? Mas eu estou falando, por que a consequência de filho mimado? É alguém que não cresceu. Alguém que não cresceu não sabe ouvir não. O teste da sua maturidade é quando alguém diz não para você. Quando você fala, não! O que muitas crianças fazem, pequenas? Elas se jogam no chão, não é? Espernei, não! Eu gostava tanto disso, que eu planejava já. Eu já sabia o que ia acontecer. Eu fazia, falava, vai para o quarto, que nós vamos lá conversar já já. E já tira toda a roupa, que o negócio comigo é pelado. Vara com calça de brim não dói nada. Antes de eu continuar, tem alguém do conselho tutelar aí? Não. Graças a Deus. Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não entende o chamado de Deus para a vida dele. E vive como um crente mimado a vida inteira. Não pode ser confrontado, não pode ser colocado à prova para saber o que está no seu coração. E não somos nós que fazemos isso, é Deus quem promove. E essas pessoas nunca crescem. E elas vão de igreja em igreja, de lugar em lugar, internamente infantis, e não mudam, e não são transformadas. Mas sabe qual que é o segredo do vencedor? É aquele que permanece. Eu louvo a Deus por irmãos que permanecem. Irmãos que estão há muitos anos nessa igreja, vocês são vencedores. Primeiro que para me aturar tem que ser vencedor. Não existe ninguém mais vencedor aqui do que a minha esposa. Ninguém. Porque ela me aguenta todo dia. Ela me aguenta todo dia. E assim, não é fácil andar comigo, não é fácil. Quando você vai chegando muito perto, às vezes você vai querendo se afastar. Porque é o seguinte, para andar comigo tem que correr.
eu não ando com Deus, eu corro com Deus. Porque para mim a obra de Deus é a coisa mais séria. Quando eu percebo gente séria, eu trago para dentro. Quando eu percebo que não é séria, eu tiro para fora. E eu sigo correndo. Eu não tenho tempo a perder com nada que não é propósito de Deus. Isso é posição de gente vencedora. Quando estamos entendendo, diga amém. Mas muitos equivocadamente pensam que Deus te salvou só para você ser livre do inferno. Mas não, tem uma obra a ser feita, tem um chamado específico. E por isso que está escrito lá em 1 Pedro 2,9, quem você é? E para que Deus te chamou? Não é interessante que a Bíblia nos responde tudo, exatamente tudo. E só nós não vivemos porque não queremos, ou então não entendemos. Eu louvo a Deus pela constância de irmãos. A constância define quem você é. 1 Pedro fala assim, vós, porém, apóstolo Pedro, na sua carta, está falando para a igreja. Quem é a igreja? Diga eu. Então ele está falando para você e para mim. Vós, porém, sois raça eleita. O que é raça eleita, pastor? Alguém que foi escolhido. Não teve eleições municipais aqui agora? Foi eleito um prefeito e foi eleito vereadores. O que quer dizer que eles foram eleitos? Eles foram escolhidos. Mas eles foram escolhidos para quê? Você sabe para que um vereador é escolhido? Para representar você. Então tem vereador... Não, pastor, tem gente que fez cara feia e fez assim. Você não querendo ou querendo, ele está lá te representando. Mas não votei em ninguém, está representando. Os vereadores estão lá representando. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque são eleitos. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você somos eleitos. Para quê? Nós somos eleitos por quem? Por Deus. O Senhor nos elegeu. Ele nos escolheu. Eleição é escolha. Para que Ele nos escolheu? Vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, você foi escolhido por Deus. Ele te escolheu. Por livre e espontânea vontade. Para que você pudesse ser um sacerdote real. No Velho Testamento, isso aqui era separado. Sacerdote era sacerdote, rei era rei. No Novo Testamento, agora, juntou. Eu e você somos tanto sacerdotes, que ministram da parte de Deus na vida das pessoas, como também reis. Essa representatividade do raça eleita, é porque hoje, assim como esses eleitos representam a população, nós representamos Jesus na vida das pessoas hoje. A igreja representa Cristo. Você foi eleito para representar Ele. Quando você chega na casa de alguém, Jesus está chegando. Quando você vai orar por alguém, Jesus está orando. Quando você ministra unção sobre a vida de alguém, Jesus está ministrando. Porque a igreja é aquele que representa Jesus. Mas você também é sacerdote, que ministra da parte de Deus, mas também é rei, que emite decretos da parte de Deus. O que é isso? Autoridade. Tudo que você fala, debaixo de autoridade, vai acontecer. Então nós precisamos falar coisas boas. Precisamos liberar palavras de fé, não de incredulidade. Ainda ele continua falando, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é povo de propriedade exclusiva de Deus? É mesmo que eu dizer esse copo aqui, ó. É propriedade exclusiva da igreja videira. O que eu estou dizendo? É para ser usado só pela videira. Propriedade exclusiva. Você é propriedade exclusiva de Deus. O diabo não pode te usar. Deus pode te usar. Porque você é propriedade exclusiva dele. Se permita ser usado por Deus. Ele está dizendo isso. Agora, para que tudo isso? Para que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? A própria Bíblia responde. A Bíblia não é difícil de entender. Ela está respondendo aqui. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus, por meio de Cristo, fez tudo isso para que você possa ser um proclamador da verdade. Que verdade é essa? A boa semente do Evangelho. A divina semente da boa notícia. Que esse mundo está escasso. Não tem boa notícia nesse mundo, nenhuma. Qualquer jornal é só tragédia, guerra, morte, destruição. Cada vez pior. Os acontecimentos são cada vez mais terríveis. A maldade humana, cada vez mais terrível. Mas nós, o povo de Deus, sempre temos boas notícias. Você vem todo domingo aqui, fazer o quê? Ouvir uma boa nova.
Eu estou aqui para dizer para você, Deus te chamou para ser um vencedor. Ao longo dos séculos e das gerações, reis foram levantados. Qual foi o primeiro rei? Os teólogos de plantão que estão aí. Saul, o primeiro rei da história. O segundo rei, Davi, escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus. O terceiro rei, alguém falou Salomão? É Salomão. Salomão. Então Salomão, nós podíamos seguir aqui e falar muitos outros reis. Mas por que eu estou dizendo isso? Todos esses reis governaram sozinhos. Todos esses reis governaram somente eles. Mas a Bíblia diz que virá um rei de um reino que jamais terá fim. E ele é conhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o único rei na história que vai dividir o reino dele com os vencedores. Pastor, quem são os vencedores? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você. Então, pastor, quem é o vencedor? É aquele que vai reinar com o rei. Jesus, ele é o rei, ele vai estabelecer o seu reino nessa terra. Nós não podemos nos equivocar no ensino e no entendimento da palavra. Salvação é salvação, reino é reino. Você já foi salvo, agora você foi inserido num reino, de um rei que jamais terá fim. Então, nesse reinado, você é proclamador. Qual que é o meu trabalho agora, pastor, nesse reinado? Proclamar. Que proclamação é essa? É quando um médico emite um decreto dizendo câncer maligno e é metástase. Não tem mais como voltar atrás. O que um vencedor faz? Então eu vou te dar o cartão aqui da funerária de um amigo meu. Não. O vencedor fala, o médico desenganou? A medicina não tem mais o que fazer? Aleluia! Agora Deus vai entrar com milagre e todo mundo vai saber que foi Deus que fez. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu fico feliz quando essas coisas acontecem. Tempo atrás, o irmão nosso, líder de célula, o Ney, está em algum lugar por aqui? Está cheio hoje, não dá para ver, mas está por aqui. Ele está de servo hoje, está lá na rua verificando algumas coisas, seu carro está bem cuidado. E ele falou assim, pastor, minha filha foi desenganada. E segundo a medicina, ela vai morrer. Eu falei, é mesmo? O que a medicina fala? Não tem mais jeito. Dentro de mim eu falei, agora é a hora do milagre. Não tem. Essa doença é irreversível, pastor. E nós precisamos orar. Eu falei, essa é a melhor saída. Isso é correr para o verdadeiro rei. Isso aí para o verdadeiro médico. Pastor, o que aconteceu? Ela morreu? Não, está aqui no nosso culto hoje, aleluia. Por quê? Porque houve alguém vencedor que decidiu crer. Os vencedores, eles vão na contramão desse mundo. Quando todo mundo se desespera, eles se levantam para dizer, o casamento não dá mais certo, vai terminar. A resolução é a separação. Se tem um vencedor no meio dessa notícia, ele levanta e fala, não tem não. Nós só precisamos botar a terceira dobra desse casamento. Jesus, ele é a terceira dobra, porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. E aí ele vem com a palavra de quê? De fé, de encorajamento. A palavra que faz toda a incredulidade cair por terra. E você vê o quê? Restauração. E você vê cura. Aí vem alguém e fala, mas o meu filho está nas drogas. E você sabe que para sair das drogas é impossível, é só morto ou preso, não tem mais jeito. Aí se tem um vencedor no meio dessa notícia, ele se levanta e diz, peraí. Jesus pode mudar a história desse jovem. Jesus pode curá-lo. Ele pode dormir hoje chapado e acordar amanhã querendo Jesus e nunca mais vai querer droga. É possível isso acontecer? Você já viu isso acontecer? Eu já vi muito. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então nós precisamos falar, nós precisamos declarar, nós precisamos legislar a vontade dos céus na terra. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Essa é a verdadeira mensagem. Então nós não podemos ficar presos numa vida de condenação e acusação, porque para você a salvação está resolvida. Se você entregou a sua vida para Jesus, filho, acabou.
Você está com o passaporte comprado para a vida eterna. E ninguém mais pode te cancelar, ninguém mais pode tirar da sua mão, porque uma vez que você foi salvo para sempre. Nós estamos entendendo? Diga amém. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a celebração da ceia aponta para isso. Pastor, me explica então, como que as pessoas ensinam, internet afora, igreja afora, sobre a perca da salvação. Não julgue ninguém. Eu também não julgo. As pessoas são limitadas no seu conhecimento. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Eu louvo a Deus porque nós somos um povo da Bíblia. Eu não emito opinião minha aqui somente. Eu emito princípios bíblicos. Tudo que eu falo, você pode procurar que está escrito. E a Bíblia diz que muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da própria palavra. Falta revelação, falta intimidade com a verdadeira palavra de Deus. Quando você entende o Evangelho, você é liberto. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, muita gente fala assim, pastor, mas Deus o livre, pastor, eu não tenho demônio, eu não preciso mais desse versículo na minha vida. Quem diz que é de demônio? O pior inimigo seu não é Satanás. Satanás é um dos. Mas o pior inimigo seu está dentro de você. É você mesmo. Você mesmo é seu inimigo. E por isso você precisa a cada dia morrer para si mesmo, para que ele viva através de você. Quanto mais você morre para os seus desejos, suas vontades, seus planos, seus projetos, mais você vive, porque aquele que morre é o que vive. Abrir mão é morrer. Mas o mais interessante é que quando você entrega nas mãos do Senhor, Ele faz muito melhor do que você poderia fazer. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E dentro desse propósito de vivermos uma vida com Deus e dependermos dEle, nós vamos ter um inimigo, que é nós mesmos. A sua mente, ela está conectada com a sua alma. E o tempo todo, você está aqui nesse culto, e você está sendo alvejado. Alvejado. Você está sendo atacado o tempo todo por setas malignas na sua mente. E ao mesmo tempo, a palavra é liberada como uma flecha no seu coração. E você precisa o tempo todo administrar se você vai crer na palavra ou você vai crer na seta que está vindo na sua mente. O tempo todo. Você está num ambiente como esse, às vezes vem pensamentos completamente fora do propósito. De repente você está aqui e você lembra de um boleto que tem que pagar amanhã. Aí você fala, mas por que eu estou lembrando disso? Estou no meio do culto. Quando vê, você já perdeu um pedaço da palavra, pensando no problema. Isso não pode ser coisa do diabo? É. Mas às vezes a sua mente fica delubriando. Aprenda a dominar sobre a mente. Você tem que confessar, eu tenho a mente de Cristo. Eu não desfoco. Eu vivo a palavra. Pastor, mas eu não vivo tudo. Fale. Fale. Ah, eu sou santo. Pastor, o senhor não me conhece. Não estou toda essa santidade, não. Eu também não. Mas Ele é, estou nele, nós estamos, nós somos. Entendeu o que eu estou dizendo? Quanto mais você fala, mais você se torna. Positivamente, negativamente, também. Então você tem que definir o que você fala. Gente do reino fala em fé. E você é cidadão do reino. Jesus está vindo para reinar sobre essa terra. E Ele está te convidando para fazer parte desse reino. Existem coisas que nos mostram a diferença dessa vida eterna e do reino. A primeira delas é quanto à posição. Existe uma posição experimental. Então, existe uma posição, está lá em Romanos 8:31, que diz assim: em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que a Bíblia está dizendo? Que nós somos mais que vencedores. Amém? Se a Bíblia está dizendo, isso é verdade. É a verdade absoluta. Beleza. Agora, existe uma posição legal, que é a que a palavra de Deus diz. Legalmente você é mais que vencedor. Então é uma posição legal na que você está. Mas quanta gente não experimenta vitória na sua vida? Por quê, pastor? Porque tem uma experiência que você precisa ter. Ali,
é uma posição legal. Você tem vitória de Deus para a sua vida. Mas aqui é uma posição experimental, na qual você experimenta. Você sabe que existe muito crente hoje, que ele vive pela experiência de outros. Você sabia disso? É só ouvir os testemunhos da internet. Estava ouvindo um esses dias, e a mulher falava assim: o Deus do apóstolo me curou. Pastor, o que é isso? Essa pessoa que foi curada não conhece Deus, ela conhece o apóstolo. Qual que é o problema? Toda a glória seja dada ao apóstolo, e não a Deus. Você está me entendendo? Estou usando só um exemplo. Mas vai ter um dia que essa pessoa vai ter uma experiência com o próprio Deus. Lembra da mulher samaritana no poço de Jacó? Essa mulher, ela estava na beira do poço, meio-dia, no deserto, em Samaria, buscando água. Ninguém buscava água meio-dia. Mas essa mulher era uma mulher da vida, tinha vários maridos, já teve. E ela não queria encontrar com outras mulheres lá, e as mulheres caçoar dela, e não queria estar perto dela. Ela foi meio-dia que ninguém ia. Quem que ela encontra? Jesus. Jesus está lá na hora certa. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ela não sabia, mas ele sabia. E aí, no diálogo ali, ele se revela a ela. Ela converte, crê nele. E sai correndo. E vai para o vilarejo, que é o vilarejo dela, de Samaria. E começa a falar de Jesus. Começa a falar: eu vi o profeta que falou tudo que eu estou vivendo. Ele é o Messias, ele é o Messias. E o povo faz o quê? Vai atrás dela. Onde ele está? E eles seguem ela. Espera aí, a mulher que não tinha credibilidade nenhuma. O que aconteceu com essa mulher? Ela encontrou com o autor da vida. Ela encontrou com o perdoador. Ela encontrou com o restaurador. Ela encontrou com aquele que dá ousadia e autoridade por meio do Espírito. É aquele que, contra aquele que crê nele, nenhuma condenação há. Então ela foi. E o que aconteceu? O povo foi atrás dela, de repente, mais para frente. Esse povo encontra com Jesus. E o que eles falam para a mulher? Mulher, antes nós cremos porque você falou. Mas agora, os nossos olhos contemplam o Salvador. Essa tem que ser a experiência de todo crente. Você não pode servir a Deus pela experiência dos outros. Você precisa buscar a sua experiência com Jesus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Que você não fica refém de ninguém. O dia que você tiver a sua experiência com Jesus, ninguém precisa te mandar vir para o culto. Ninguém precisa ficar na sua cabeça que nem um pica-pau para você ir para a célula. Ninguém precisa fazer nada para você orar e ler a Bíblia. Você se torna apaixonado. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para me salvar. Eu quero é Deus. Eu quero é estar no culto. Eu quero adorar a Deus. Eu quero é estar na célula. Eu quero buscar a Deus. Eu quero estar envolvido em tudo que é de Deus. Essa semana alguém me procurou falando isso. Falando: pastor, me ajuda. Me ajuda. Eu falei: fala, meu irmão, o que eu posso te ajudar? Eu quero estar em tudo. Eu quero estar envolvido em tudo da igreja. Eu quero me envolver. Eu falei: por quê? Porque eu preciso. Eu amo Jesus, eu amo a obra de Deus. Eu quero estar envolvido. Eu falei: pode deixar. Pode deixar. Não vai se arrepender depois. Mas vem. Deus quer usar você. Deus quer usar. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você ganhou um presente. Esse presente é o dom de Deus. A vida eterna. A pergunta é: o que você vai fazer com o presente que você ganhou? Aleluia. Oi? Você é de Deus demais, aleluia. Glória. Deixa Deus te usar, aleluia. É isso mesmo. É ser uma bênção, é ou não é? Ele está dizendo: abençoar a todos. Isso mesmo, Deus te chamou para ser uma bênção. Essa não foi a promessa de Abraão? Ser tu uma bênção. Aleluia. E cada vez que você vai entendendo isso, você vai se tornando apaixonado. Hoje eu fui pregar na videira de Sapucaia. Foi uma bênção. Estou voltando embora para casa. Larguei minha mãe em casa, foi cultuar Deus comigo de manhã. Minha mãe está indo no culto, glória a Deus. Hoje foi meu sogro, minha sogra. Aleluia. Estou maravilhado, feliz. Aí estou vindo embora, tem um cidadão aqui na frente da minha garagem.
não consigo entrar com o meu carro, fico esperando, ele dá uma ré. Eu estava em paz. De repente ele baixa o vidro e fala, aí pastor! Eu falei, e aí meu irmão? Ele falou, estou vindo lá, vim trazer os guri aí do culto. Eu falei, glória a Deus. Pastor, estou feliz, viemos cantando, adorando a Jesus dentro do carro. Pastor, eu estou cheio de alegria. Hoje eu não preciso mais de droga, de bebida, de cigarro. Jesus é a minha alegria. Eu falei, gente crente vencedor é outro nível. Eu falei, vai em paz meu irmão, cheio dessa glória. Ele foi embora, aleluia. Porque gente crente é assim. Ele vai na contramão do mundo. Enquanto está todo mundo brabo, carrancudo, chutando marimbondo, dando chute no cachorro, cascudo nas crianças. Tem um povo que se levanta para expressar o reino de Deus na terra. E para encerrar, o que é o reino, pastor? Pergunta para esse irmão que está do seu lado, o que é o reino? Fala para ele assim, o pastor vai responder. O reino de Deus começa com paz. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, tudo que o mundo não tem. O mundo é o mundo da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, da esquizofrenia, do medo, dos quartos escuros, trancados, do alcoólatra, do drogado. Esse é o mundo do medo. Mas há um reino que nós fazemos parte, que é o reino do príncipe da paz. Mas não fica só por aqui. O reino é paz, alegria. Você pode dar uma risada para esse irmão que está do seu lado aí? Dá uma gargalhada, fala para ele. Você tem motivo para se alegrar hoje? Eu tenho. Pastor, me fala o motivo para o senhor se alegrar. Jesus está vivo. E eu falei com ele hoje. Ele está vivo. Aleluia. Paz, alegria. E para encerrar, ficou por último, mas não é menor que os outros. É uma vida cheia do Espírito Santo. Se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ser que nem esse irmão do carro que encontrou comigo hoje. Nada te abalar. Você está sempre, a notícia ruim vem, você fala, problema? Porque reinar, quem que reina na selva? Pois é. Mas ele é o maior animal da selva? Não é. Quem é o maior? O elefante. Agora, por que o rei é o leão e não o elefante que é o maior? Por causa da mentalidade. Quando o leão avista um elefante, ele olha, sabe o que ele fala? Lanche. Quando o elefante avista o leão, o que ele faz? Enquanto eu corro, minha mãe tem filho. Porque ele não se vê segundo o seu tamanho, mas segundo a pequenez da sua mentalidade. Eu quero dizer para você nessa noite, você não é aquilo que você pensa ao seu respeito. Você é o que o leão da tribo de Judá diz que você é. A autoridade do leão está dentro de você. Pastor, um problema irreversível. Olha para ele e diz, lanche. Vou ter comida para bastante tempo. É isso que o leão pensa. Ele chama os amigos e vamos comer que tem comida à revelia. Vai depender como você se vê diante de Deus. Um vencedor é aquele que faz diariamente o que um derrotado faz ocasionalmente. Tem gente que só busca a Deus na hora do desespero. Já viu? Só na hora do desespero. A coisa aperta, corre para Deus. É bom, amém, pelo menos busca. Mas tem uma posição melhor. Aquele que busca constantemente. Sabe qual é a característica do vencedor? Ele permanece. Queria que os irmãos servissem a ceia. Se você é batizado nas águas,
Pegue o cálice, o pão está junto com o cálice, nós vamos ceiar, nós vamos celebrar a mesa do Cordeiro. Mas antes de ceiar, eu ainda quero terminar aqui com você o nosso raciocínio. Aleluia, aleluia. Pegue o cálice já está com o pão junto. Lembre-se que a ceia é para todos aqueles que são batizados. Pastor, eu sou batizado em outra igreja nas águas. Posso ceiar? Sim, nós somos da mesma família. Placa de igreja não define o corpo de Cristo. Se você foi batizado nas águas, você é convidado a ceiar. Ah, pastor, eu estou afastado do caminho, já fui batizado. Eu tenho que me reconciliar com Deus ainda. Você não reconciliou ainda depois desse culto? Reconcilie-se agora. Faça isso agora. Volte para casa. Faça parte da mesa dos filhos. Pastor, eu não sou batizado ainda. Dia 23 nós vamos ter um batismo. Aí você vai batizar, depois nós vamos fazer uma ceia especial para você. Só para os batizando novo vai ter uma ceia especial, uma mesa, festa, alegria. Você vai vir ceiar comigo aqui em cima. Vai ser uma alegria. Aleluia. Vamos celebrar os novos irmãos que estão chegando e também aqueles que decidiram ficar na vida da igreja e andar conosco. Se você já pegou o pão, o cálice, está tudo na mesma embalagem. Se você não pegou ainda, não chegou até você, levante a sua mão, que alguém vai te levar. Lá naquele canto, lá está faltando lá, a ceia. Aqui nesse lado. Se você não recebeu, levante a sua mão. Ok, aqui já está todo mundo entregue, aqui falta um. Lá falta dois, aqui falta dois. Aleluia. Olhe para cá. É interessante que quando nós nos reunimos para celebrar a mesa do Cordeiro, nós estamos lembrando da morte de Jesus, porque foi a morte que nos deu vida. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu, mas o pão não podia ficar inteiro. Você sabia? O corpo de Jesus precisava ser estilhaçado pelos nossos pecados, e a Bíblia diz então que Ele foi partido, moído pelas nossas transgressões, iniquidades. E Jesus lá naquela cruz, Ele sofreu no meu e no seu lugar. E lá na cruz, a Bíblia diz que Ele morreu como um cordeiro, mudo, calado. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E essa é a garantia plena que Ele vai voltar para nos buscar. Ele está vivo. Nós não servimos a um Jesus morto. Ele não está mais na cruz. A cruz hoje é um símbolo. Por isso que Ele não está aqui cravado na cruz, porque Ele está assentado no mais alto e sublime trono. E a Bíblia diz que nós estamos com Ele assentados nos lugares celestiais. E haverá um dia que Ele virá nos buscar. E todo aquele que permanecer até o fim, perseverança. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite. Deus está te chamando para voltar a ser intenso como você era antes. É tempo de você se jogar de cabeça para viver a obra de Deus. Deus está dizendo para você: deixa eu cuidar das suas coisas. Para de tentar fazer as coisas com a força do braço. Deixa eu assumir o controle. Para que você vai sofrer tanto tentando fazer as coisas? Descansa em mim. Confia em mim. E aí quando você confia, você está colocando a sua vida debaixo do sangue. Jesus teve que derramar todo o sangue dele naquela cruz para redimir. É muito pecado na humanidade, por isso tinha que ser todo o sangue. Ele derramou aquele sangue, e Ele teve o corpo estilhaçado, para que eu e você não precisássemos mais sofrer. Eu quero dizer para você, Deus não quer que você sofra. Meu Deus, quanta gente está sofrendo hoje, com enfermidade, com acusação na mente, com medo, sendo que você já está livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Pastor, mas eu errei. Seus erros não definem quem você é. Suas falhas não definem quem você é. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Assuma a sua posição de filho hoje. E volta a ser intenso. E se coloca na brecha. Ah, pastor, o que vão pensar de mim? Você está ainda preocupado com o que vão pensar de você? Você tem que preocupar o que Deus pensa. E a Bíblia diz que Ele fala assim para você: sou eu
que tem os pensamentos bons ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você programou para ter. Hoje nós estamos mais uma vez diante do pão e do cálice, para proclamar quem nós somos. Nós fomos amalgamados com Cristo Jesus. Nós não tememos mal nenhum, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os homens, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você foi alvo do amor de Deus, e ninguém mais pode tirar isso de você. Aleluia! Você foi alvejado por esse amor, e ninguém mais pode te separar desse amor. Por isso levante o seu pão e fala assim comigo: esse é o corpo de Cristo, no qual eu faço parte. Eu fui amalgamado com Cristo Jesus naquela cruz. Quando Ele morreu, eu morri com Ele, mas quando Ele ressuscitou, eu também ressuscitei para uma nova vida, onde a dor, o sofrimento, a enfermidade não tem mais poder contra a minha vida. Eu fui salvo e remido, e faço parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Ao comer desse pão, eu como saúde para o meu corpo. Se houver alguma enfermidade, eu creio que ela desaparecerá para a glória de Deus. Levante o seu cálice, fala: esse é o cálice da nova, da viva e da eterna aliança, feita em Cristo Jesus. Por causa do sangue, eu fui completamente perdoado, e nenhuma condenação há contra a minha vida. Ao beber desse cálice, eu bebo perdão, restauração, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, seja abençoado. Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia, glória a Deus. Erga sua mão, quero te abençoar. Declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja sobre a sua vida. Eu profetizo, essa vai ser a melhor semana da sua vida. Eu declaro, boas notícias vão chegar na sua casa, boas notícias vão bater na sua porta. Você experimentará do favor de bênção de Deus e vai ser uma testemunha viva para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Nós estamos encerrados. Dê um abraço pelo menos 3 irmãos. Abraça ele, declare favor de Deus sobre a vida dele. Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Você que está conosco aqui no nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa live com seus contatos, seus grupos, né? Que você possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. Deixa o seu like, o seu pedido de oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa.